boa noite. Endocrinologia, com o apoio do nosso. Eu quero cumprimentar a doutora Mônica Wolff e a doutora Denise Momesso, coordenadoras das reuniões de endocrinologia, e quero dar a palavra para elas. Sejam todos muito bem-vindos e obrigada. Mônica. Boa noite a todos. É com imenso prazer que nós recebemos hoje à noite. Obrigada pela presença. Quero agradecer ao Hospital Samaritano pelo apoio que vem nos dando através desse tempo, e queremos dar início à nossa reunião de hoje, cujo tema é climatério, opções terapêuticas e hiperandrogenismo na menopausa. Nossas palestrantes de hoje serão a doutora Graziela Mendonça, coordenadora do Ambulatório de Endocrinologia Feminina e mestre pela UFRJ, e a doutora Rita Vaz, doutora pela UFRJ, colaboradora do Ambulatório de Endocrinologia Feminina e membro do Departamento de Endocrinologia Feminina e Andrologia, DEFA, das BEM. Uma boa noite. Vou passar a palavra à doutora Denise, que vai dar a vocês as coordenadas como será a nossa reunião. Muito obrigada a todos, obrigada, Denise, pela participação, pelo companheirismo, e a todos uma boa noite. Vamos aproveitar essa noite, que eu tenho certeza que vai ser uma noite rica de conhecimento para todos nós. Denise, a palavra é tua. Boa noite, Mônica. Boa noite a todos que estão aqui com a gente. Obrigada por vocês estarem aqui. Agradecer a Rita e a Graziela, que se dispuseram a trazer aqui, conversar um pouco, trazer da experiência delas a respeito desse tema. Agradecer a Edna Edilon, que está aí no suporte samaritano, e dizer que certamente a gente vai ter uma conversa muito agradável aí nessa noite. E eu queria conversar com vocês, como sempre, a gente vai fazer baseado em casos, e cada uma das palestrantes vai fazer a sua apresentação. Ao final da apresentação de cada uma delas, a gente vai abrir um espaço para ter comentários e discussões com a participação de todos vocês. Eu queria pedir a gentileza que vocês enviassem seus comentários e suas sugestões e suas perguntas pelo chat, e que a gente mantivesse os microfones desligados, só para facilitar aqui o modelo online, mas o objetivo é que todo mundo se sinta à vontade e que coloque aí suas considerações, seus comentários e perguntas, e a gente vai deixar bastante espaço para isso, tá? Então, acho que a gente pode começar. Mônica, você chama as nossas convidadas, por favor? Obrigada, gente. Com certeza. Bom, vamos dar início com a doutora Graziela Mendonça, com climatério, opções terapêuticas, que será, a doutora Graziela vai dar início, e no final da apresentação dela, vamos ter uma pequena discussão, para depois dar continuidade com o próximo tema da doutora Rita. Graziela, obrigada por aceitar o convite, obrigada por estar conosco, é um prazer sempre ter vocês conosco. Muito obrigada. Boa noite, obrigada, Mônica e a Denise pelo convite, a Edna também. É um grande prazer estar aqui novamente nesse grupo de endocrinologia, que é um grupo de alto nível, né, que está sempre trazendo temas extremamente interessantes, e tem participação em massa dos endocrinologistas, então, para a gente é sempre um prazer poder estar aqui novamente. Eu vou começar, então, minha apresentação. Eu e a doutora Rita, a gente dividiu em 2 casos clínicos, né, abordando situações da menopausa. Vou compartilhar aqui minha tela. Estão vendo? Oi, estamos sim, Tá graças. dando para ver? Tá certinho. Eu só acho que tá
Pode começar, isso. Eu não sei o que aconteceu, que apareceu essa linha verde que não tinha. Não sei o que aconteceu. Eu tô achando que tá... Desculpa, Grazi, te interromper. Eu tô achando que ela tá um pouco grande para a tela. Tenta tirar o compartilhamento e começar de novo, por favor, para ver se a gente... Mas o que eu faço? O que está grande? Isso, tira o compartilhamento e coloca de novo como apresentação, para a gente ver se... Pode colocar no PowerPoint de apresentação mesmo. Tá, eu fiz isso outra vez. Edilon, pode nos ajudar, por favor? O Edilon passa melhor. Vamos rodar por aqui. Tá, eu não consigo passar por aqui, né? Não, a gente passa por aqui. Só sinalizar, avançar. Pode passar a próxima. Se quiser fazer um sinal com a mão, Grazi, um joinha, precisa só ficar falando próximo, fica à vontade, tá? Tá, tem que passar. Tá, então vamos começar com o primeiro caso clínico, BAP, 46 anos, branca, natural do Rio de Janeiro. A paciente ela vem apresentando ciclo menstrual irregular há mais ou menos 5 meses, intercalando, só um momentinho por causa da períodos de 40 a 70 dias sem menstruar, com período de sangramento volumoso por 10 a 20 dias. Refere ainda a fogachos, irritabilidade e sintomas depressivos. Casou-se há 10 meses e diz estar com medo de engravidar. E a DUM dela foi há 42 dias. Ela não tem comorbidades, ela nega história pessoal de câncer de mama ou trombose. Nega tabagismo e etilismo. Na história familiar, a mãe dela morreu de AM aos 55 anos, o pai é portador de hipertensão e diabetes, e nega história de trombose ou câncer de mama em parente de primeiro grau. História ginecológica, ela nunca engravidou, a menarca dela foi aos 12 anos, e os ciclos menstruais sempre foram regulares, e ela não apresentava sintomas de TPM. Próximo. No exame físico, a única coisa digna de nota é que ela apresentava uma obesidade grau 1, uma circunferência abdominal de 92, os demais exames todos normais. Pode passar o próximo. Os exames complementares dessa paciente, ela tem uma ultrassonografia de mama BIRADS 2, uma mamografia também BIRADS 2, uma ultrassonografia transvaginal, mostrando um útero em AVF com volume normal, apresentando nódulo hipoicóico intramural, um eco endometrial de 7 milímetros e ovários de topografia, volume e ecotexturas habituais. Na ultrassonografia de abdômen, ela tem uma esteatose hepática leve, e no laboratório, ela apresenta um FSH de 29, um estradiol de 100, prolactina de 11, TSH normal, T4 livre normal, glicose 98, glicada de 5,7, colesterol total de 200, LDL de 103, HDL de 81, triglicerídeos 72, TGO 17, TGP 19, ureia de 30, creatina de 0,87. Próximo. A gente fizemos a avaliação do risco cardiovascular através desse aplicativo do ASCVD, e pelos critérios dela clínico, ela apresentou um baixo risco, né, 0,5, o score dela de passar. Próximo. E aí vem os questionamentos desse caso, né? Qual a impressão diagnóstica a gente fica dessa paciente, diante do quadro dela? A paciente tem indicação de terapia hormonal na menopausa? Ela deseja fazer? Ela tem alguma contraindicação para fazer terapia hormonal? Ela tem dúvidas sobre os riscos e benefícios da terapia hormonal da menopausa?
e quais as opções que poderíamos oferecer a ela. Ela quer só oral, terapia cíclica ou contínua? Então, primeira coisa, falando sobre impressão diagnóstica. Próxima. Então, estamos diante de uma paciente com 46 anos, que apresenta uma irregularidade menstrual, né, períodos de oligomenorreia com períodos de hipermenorreia, sintomas de deficiência de estrogênio, né, como os fogachos, a irritabilidade, sintomas depressivos, e um FSH de 29. Então, diante disso, a gente pode dizer que a paciente está na perimenopausa, né, que é um período que antecede a menopausa em anos, geralmente é de 4 a 7 anos, média 7 anos, e o que marca o início da perimenopausa geralmente é a presença da irregularidade menstrual, que pode ou não vir associada a esses sintomas de hipoestrogenismo. Uma coisa marcante nessa fase, que são os ciclos se tornam anovulatórios, né? E apesar desses ciclos serem anovulatórios, existe a possibilidade de gravidez. Então, por isso é muito importante a gente estar sempre questionando a paciente sobre método contraceptivo, se ela apresenta ligadura tubária, se ela faz uso de preservativo, se ela tem DIU. E mesmo sem o diagnóstico de menopausa, né, que a gente sabe que é um diagnóstico clínico, que você tem que ter 1 ano sem menstruar, já é possível, nessa fase da perimenopausa, iniciar a terapia hormonal da menopausa. Só que a gente tem que deixar claro para a paciente que a terapia hormonal ela não suprime a ovulação. Então, ela não serve como método contraceptivo. Próximo. Então, essa é a nossa hipótese diagnóstica. Então, falando sobre as indicações da terapia hormonal. Quais seriam as indicações clássicas, né, que geralmente são ditas na literatura? Então, são sintomas vasomotores, como os fogachos e a sudorese noturna, que são sintomas mais frequentes, né, geralmente estão presentes em 80% das mulheres. Os sintomas urogenitais atróficos, né, geralmente ressecamento vaginal, dispareunia, dor na relação sexual, infecção trato urinário de repetição, coceira, corrimento, sangramento vaginal. Geralmente, quando você tem esses sintomas genitais mais isolados, a sugestão até é tratar de maneira tópica, ao invés de sistêmica, né? E também a osteoporose, no contexto da presença do sintoma vasomotor associado. Então, essas são as indicações clássicas, mas a gente tem que sempre olhar com um cuidado importante para essa paciente nessa fase de vida, né? Porque ela pode apresentar uma série de alterações inespecíficas que podem passar despercebidas, né? E que são relacionadas à menopausa e que podem estar causando uma qualidade de vida ruim para essa mulher, né? Não só essa alteração emocional, né, como ansiedade, depressão, irritabilidade, que é muito comum nessa faixa etária, nessa fase de vida, mas também diminuição da memória, insônia, olhos ressecados, pele ressecada, dores articulares, dor de cabeça, além daqueles que eu já falei, né, que são os calorões, que são os mais frequentes, alteração na gordura abdominal, e ressecamento vaginal, dor na relação sexual e perda incontinência urinária. Próximo. É importante ter em mente as contraindicações para terapia com estrogênio, né? Que são as doenças ateroscleróticas já estabelecidas, como a doença coronariana, um acidente vascular cerebral, também o ataque isquêmico transitório, a presença de uma história, né, pessoal ou familiar de parente de primeiro grau com trombose venosa profunda ou TEP, história pessoal ou familiar também, parente de primeiro grau abaixo de 50 anos de câncer de mama, ou outro câncer estrogênio dependente, como por exemplo câncer de endométrio, sangramento uterino não diagnosticado, trombofilias e hepatopatias crônicas descompensadas. Próximo. E é sempre importante a gente discutir com o paciente sobre os riscos e benefícios da terapia hormonal. Até porque a decisão de iniciar ou não vai partir do médico, mas só vai acontecer se o paciente for conivente com isso, né? Então, ele tem que estar bem consciente dos riscos, dos benefícios, e então, por fim, ele vai decidir se vai ou não
fazer a terapia hormonal. Então, quais são os principais riscos, né, da terapia hormonal? O mais frequente é a trombose venosa, mas que geralmente a gente consegue contornar atualmente com o uso do estrógeno transdérmico, né, o estrogênio transdérmico, que não tem passagem hepática. O câncer de mama, que não é tão assim, o risco relativo é um pouco maior em relação aos pacientes que não fizeram uso de terapia hormonal. O acidente vascular cerebral, litíase vesicular, quando você tem a terapia de estrogênio oral, e hipertrigliceridemia, quando você também faz a terapia por estrogênio oral. E os benefícios? Você tem uma melhora dos sintomas vasomotores. Na verdade, os estrógenos são a opção mais eficaz de melhorar os sintomas vasomotores. Ele previne, então, tanto a osteoporose quanto o risco de fratura, diminui o risco de fratura, melhora a composição corporal, diminui a incidência de diabetes e também previne contra o câncer de colo. E ainda existe a especulação também do início precoce levar a uma prevenção de doenças cardiovasculares, né? Agora, falando sobre as escolhas, o tipo e a dose da terapia hormonal a ser utilizada nessas pacientes. Então, em relação ao estrógeno, geralmente o que a gente utiliza é o estrogênio natural, né? Semelhante ao da mulher, que é o 17-beta-estradiol ou valerato de estradiol, que atualmente a gente tem disponível na forma oral, e a dose normalmente recomendada é de 1 miligrama. Então, a gente tem normalmente essas marcas, Primogina, Estrofen e Natifa no mercado. A gente pode também usar através de adesivo, também o 17-beta-estradiol, o Estradote, na dose de 25, 50 ou 100 microgramas por dia. Geralmente, a gente tem que orientar a paciente que deve ser trocada a cada duas vezes na semana. Ou então, na forma de gel, que a gente tem o Sandrena, de 0,5 a 1 miligrama o sachê, que geralmente a gente aplica na dose exatamente de 0,5 a 1 miligrama, e o Estreva ou o Estrogel, 1 a 3 puffs por dia. Já a progesterona, também a gente costuma usar a progesterona micronizada, que é a progesterona natural que a gente tem no organismo, né? Atualmente no mercado a gente tem o Ultragestan, e geralmente a gente prescreve, pode passar na forma ou contínua, na forma cíclica, geralmente 12 dias no mês, 200 miligramas, na forma contínua 100 miligramas dia, e intravaginal a cada 12 dias, 100 miligramas. E a de hidrogesterona, que seria a segunda melhor opção, que também tem o nome comercial de Dufaston, pode ser usada na forma cíclica, 10 miligramas dia por 12 dias, ou a forma contínua, 5 miligramas dia. Próximo. Essa figurinha eu sempre gosto de colocar para a gente lembrar aqui o uso do estrógeno oral. Ele tem grande impacto, né, com relação aos efeitos adversos do estrogênio. Quando você, o estrogênio é administrado por via oral, tanto o 17-beta, o valerato de estradiol, quanto o estradiol, que é o estrogênio geralmente das pílulas, ele passa através do fígado, né, e vai ativar uma série de proteínas hepáticas e causar uma série de alterações que geralmente são os efeitos adversos do estrogênio oral, né? Então, ele ativa fatores de coagulação, levando a um risco aumentado de trombose. Ele aumenta os triglicerídeos, né? Aumenta o SHBG e aumenta o angiotensinogênio, podendo aumentar a pressão arterial. Próximo. E aqui, em relação à via de administração, algumas considerações têm que ser levadas em conta. Pode passar. Então, na hora de escolher se o paciente vai fazer oral ou transdérmico, o paciente que pode decidir, né, se ele quer oral ou transdérmico, próximo. E situações como hipertensão arterial, risco de trombose venosa, fumante, litíase biliar, diabetes mellitus e hipertrigliceridemia, são situações específicas para você usar a via transdérmica e não a via oral. Já a via oral, ela pode ser uma decisão do paciente, ou então quando você, né, tem o objetivo de reduzir
o LDL colesterol, que está bastante aumentado. Próximo. Aqui são os esquemas terapêuticos, né? Como eu falei, cíclico e contínuo. Levando em consideração se a mulher tem útero ou não. Então, as mulheres que não têm útero, né, não vão precisar da progesterona para fazer o efeito antiproliferativo do estrógeno, né? Então, você vai poder fazer somente estrogênio isolado todos os dias do mês, sem a progesterona. E pacientes que não esterectomizadas, elas podem optar pelo esquema cíclico ou esquema combinado. O esquema cíclico, você tem, né, a associação do estrógeno todos os dias, sem pausa, e o progestágeno por 12 dias no mês. E a terapia combinada, você tem a associação do estrógeno diário com o progestágeno contínuo também. Então, a paciente... Volta, por favor. Pode voltar, por favor, Edilon. Voltar. Só um detalhe aqui, a paciente ela sempre vai decidir a respeito disso, né? Porque isso implica em ter ou não sangramento menstrual na fase da pausa da progesterona. Só que a gente geralmente prescreve a terapia cíclica nos primeiros anos da menopausa, já que a paciente ela tem um endométrio mais espesso e a terapia geralmente combinada vai levar vários escapes. Então, geralmente a terapia cíclica ela é recomendada nos primeiros 2 anos. E a terapia combinada, geralmente, pode ser feita mais para frente, né? Depois desses 2 anos da menopausa. Próximo. Voltando para a nossa paciente, é uma paciente que tem 46 anos, tem irregularidade menstrual, tem sintomas de deficiência de estrogênio, tem FSH de 29 e ela tem muito medo de engravidar. Então, como eu falei, perimenopausa, tem ciclos anovulatórios, mas existe a possibilidade de gravidez, apesar da fertilidade estar diminuída, né? Então, a gente tem que estar sempre em mente que essa mulher tem que fazer um método contraceptivo, tá? Então, você perguntar para ela, tem ligadura tubária? Você já usa DIU? Seu marido tem vasectomia? Você usa preservativo? Então, assim, sempre se preocupar com a questão da gravidez, né? E de opção terapêutica para essa paciente, eu pensaria inicialmente em um contraceptivo de progestagênio, né? Pode ser ou diumirena ou cailina, associado a um estradiol oral ou transdérmico, tá? Eu vou falar mais para frente a diferença entre o diumirena e o cailina. Esse cailina, ele foi lançado no Brasil, acredito que em 2020. Existe uma diferença entre os dois, que eu vou falar mais para frente. Então, seria uma opção para ela, né? O diumirena e o cailina, que faria a contracepção, faria a proteção endometrial do estrógeno, né? E associaria ao estrógeno, que pode ser oral ou transdérmico. Uma segunda opção, então, seria o outro método de progestágeno, que seria o Implanon, que ele não é aprovado para esse fim de proteção endometrial, mas a gente pode usar na prática, né? E associar também ao estrógeno oral ou transdérmico. E a terceira opção seria o desogestrel, que é aquela pílula de progesterona, né? Que a gente tem a única pílula que faz bloqueio de eixo, que serviria como método contraceptivo, faria proteção endometrial, e você associaria também ao estrógeno oral ou transdérmico. E uma outra opção para ela seria usar o Quilaira, que é também uma pílula mais moderna que a gente tem no mercado, que ela é feita de valerato estradiol com estrógeno natural, né? E que para ela, na faixa etária de 46 anos, seria mais seguro, né? Como a gente viu, tem menos impacto sobre as proteínas hepáticas e, consequentemente, teria menos efeitos adversos para essa paciente. E também uma coisa interessante é que eu falei no quadro dela que ela tem uma oligomenorreia e tem períodos de hipermenorreia, né? E o diumirena e também o Quilara, eles são métodos que são aprovados na metrorragia. Então, poderia ajudar nessa situação aí de aumento de fluxo menstrual. Pode passar. Esse é o Quilara, como eu falei, né? Ele é constituído do valerato de estradiol com dianogeste. É uma pílula
quadrifásica, tem 4 fases, 4 doses. Ela tem o valerato estradiol 1 a 2 miligramas, o Genogest 2 a 3 miligramas, são 28 comprimidos, sendo 26 ativos contendo hormônio e 2 placebos. Geralmente a paciente vai usar uma cartela emendando a outra, sem pausa. Esses 2 dias de placebo são suficientes para ela ter o sangramento de privação hormonal. E como eu falei, ele é também aprovado no tratamento da metrorragia. Próximo. E aqui, comparando o Mirena com Cailina, né? Ambos são, então, de levonorgestrel. Uma grande diferença dele em relação à dose hormonal. O Mirena tem 52 miligramas de levonorgestrel e libera cerca de 20 microgramas dia de levonorgestrel, enquanto que o Cailina, ele tem 19,5 miligramas de levonorgestrel e liberando cerca de 15,3 microgramas dia. Então, a dosagem que libera para a mulher diária é menor. Então, nas mulheres mais sensíveis aos efeitos colaterais do levonorgestrel, isso seria uma grande vantagem. Ambos têm uma duração de 5 anos, com relação ao tamanho, ele é um pouco menor do que o Mirena, e seria, então, mais interessante para pacientes sonolíparas ou que tenham um útero um pouco menor. O Mirena, então, estaria indicado para contracepção, nessa situação, né, proteção endometrial, e também para metrorragia. O Cailina já somente para contracepção e proteção endometrial. E porque a dose dela sendo menor, ela já não teria esse efeito benéfico de diminuir o fluxo menstrual. Próximo. Aqui eu coloquei esse quadro que é interessante sobre a pílula, né? O uso de pílulas de métodos combinados com estrogênio nessa faixa etária da mulher. O método combinado, ele pode ser utilizado em mulheres sem comorbidades até os 50 anos de idade, sempre levando em consideração os critérios de elegibilidade da OMS, que são aqueles critérios para o uso de pílula. Então, se a paciente não apresentar nenhum tipo de comorbidade, ela pode usar essa pílula até os 50. Então, começando de baixo para cima aqui, a paciente usa de método contraceptivo combinado, que pode ser a pílula, adesivo cutâneo, anel vaginal. Geralmente não está recomendado além dos 50 anos, e você então deve trocar para o método não hormonal ou o método de progestógeno e seguir as orientações acima. Paciente com aquela injeção, né, de medroxiprogesterona, que a gente quase não prescreve mais por conta dos efeitos metabólicos e ganho de peso, importante, também não está recomendado o uso além dos 50 anos. A recomendação é você usar o método não hormonal ou o método de progestógeno e seguir as orientações acima. Paciente com DIU de cobre ou método de barreira, você vai parar o método somente 12 meses de amenorreia. E já a paciente apresentando com métodos de progesterona, seja o DIU, seja a pílula de progestógeno ou o Implanon, você que tenha, né, já a amenorreia de 12 meses, você pode dosar o FSH dela, com intervalo de mais ou menos 6 semanas. Se você tiver um FSH acima de 30, você espera mais um ano com o método contraceptivo e suspende. Ou então, se você optar, você pode usar esse método de progesterona até a idade de 55 anos. E depois vai ter que suspender. Próximo. E para terminar aqui, eu coloquei uma segunda opção, que seria a terapia não hormonal para essa paciente, caso ela apresente contraindicação ao uso de hormônio, uma daquelas contraindicações que a gente falou. Geralmente a gente usa na prática inibidores de recaptação de serotonina, sendo a paroxetina a única que é aprovada pela FDA, né, para esse fim, mas também a gente costuma usar na prática escitalopram, na dose de 10 a 20 miligramas dia, a venlafaxina de 37,5 até 150 miligramas dia, e a desvenlafaxina também até 150 miligramas dia. A clonidina, que é um antihipertensivo, a gente costuma também utilizar em pacientes que têm a pressão alta e os fogachos, costuma ajudar bastante, além de dar uma certa sonolência na parte da noite. E a gabapentina, que a gente faz normalmente também no período noturno, né, que ela diminui bastante o fogacho e dá uma sonolência, ajuda na insônia, e além disso ela não afeta a libido. Próximo.
Eu acho que é o último. É só isso. Então, agora abrir aí para as perguntas e discussões. Obrigadíssimo, Grazi. Foi ótima sua apresentação. Acho que você conseguiu aí falar de verdade, conseguiu falar aí nesses minutos com a gente de uma abordagem bem prática, você deu bastante informação e bem prático. E o que foi bom é que você trouxe um caso que é super frequente na prática, porém nem sempre é oferecido algum tipo de tratamento, digamos assim, numa situação como essa, né? Então, essa é uma questão interessante, né? De que talvez a gente possa oferecer a terapia de reposição hormonal mais precocemente para um maior número de mulheres, né? Acho que esse que é um ponto interessante das coisas que você colocou. E obrigada. Eu tenho aqui algumas questões, né? Aqui até colocou que você foi muito didática, foi a última mensagem, eu concordo plenamente. Você foi super didática, foi ótimo, Grazi. Eu tentei exatamente simular uma consulta de consultório, entendeu? Simular exatamente tudo que você tem que levar em consideração, né? Se tem indicação, se tem contraindicação, riscos e benefícios, os exames, né? Avaliar o risco cardiovascular. E eu acho que o caminho é esse aí. Obrigada, Grazi. Então, tem bastante comentário aqui pelo chat, vou pedir a gentileza de vocês continuarem também colocando os comentários. O primeiro dele foi da professora Maria Lúcia, lá da FRJ, e ela colocou um ponto, né, que a terapia de reposição hormonal continua polêmica, mas que ela sempre questiona por que não, desde que a mulher não apresente contraindicação. Acho que essa é uma questão realmente, né, em vez de a gente fazer o porquê sim e porquê não, né, assim, de a gente pensar mais. E ela colocou que ela incluiria nas indicações evidência de perda óssea em exame de sangue com CTX elevado ou duas DEXAs ou duas densitometrias consecutivas. Obrigada, professora. Grazi, você quer fazer um comentário com relação a isso? O que eu acho interessante, assim, que com certeza a Maria Lúcia sabe muito melhor que todo mundo aqui, é que a perda óssea na menopausa, ela acontece nos primeiros 10 anos, né, da menopausa. E geralmente a mulher, ela entra na menopausa no intervalo de 45 a 55 anos. Então, supondo que ela entre com 45, lá para 55 ela já tem uma perda óssea considerável. E geralmente as indicações de densitometria óssea geralmente são acima de 65 anos, se você não tiver fator de risco, entendeu? Eu acho isso um certo buraco aí, entendeu? Fica um certo. Você me entende? Sim, claro, com certeza, né? A gente não vai pegar essas pacientes porque a gente não está fazendo a avaliação, né? Acho que essa seria mais ou menos essa questão, né? Obrigada, Grazi. Continuando aqui, foi colocado aqui também pela Andréia que Estesa ou Isis na perimenopausa também seria uma boa opção, por ser um contraceptivo e ter estrógeno natural, até trocar para terapia de reposição hormonal, né? Obrigada. Sim. O Estesa, ele é semelhante ao Quilaira, né? Ele tem, ao invés de valerato estradiol, ele tem 17 beta-estradiol. Também seria uma boa indicação, mas ele só não é tão interessante por conta por ele não ter essa indicação de metrorragia, de controle de metrorragia, e ainda poder dar irregularidade menstrual, que é uma característica dele, entendeu? Obrigada, Grazi. Mônica Ribeiro, o Calina, falando de DIU, né? Que o Calina está aprovado no Brasil apenas como contraceptivo. Você trouxe as outras indicações também, né? Mas ela colocou que a indicação aprovada no Brasil como contraceptivo e que, por outro lado, Mirena para hipermenorreia e proteção endometrial, além de TH e, claro, de contracepção, né? Vou seguindo, então. Agora estão os parabéns aqui, Grazi. Uma coisa que eu queria colocar aqui para você é para a gente falar um pouquinho dessa questão de que a gente talvez precise oferecer mais, né, para as pacientes, para as mulheres, né, desde que isso seja feito de uma forma bem indicada e de uma forma segura. E vocês até estavam conversando, a gente conversando pré-apresentação, né, que a SBEM e o DEFA tem um folder que fala a respeito disso, né, que orienta as mulheres e que seria interessante que a gente divulgasse mais informações sobre isso. Edilon, até se você puder colocar, por favor, o folder, para quem não for de conhecimento, isso está disponível, a gente pode disponibilizar no grupo, para quem tiver interesse, é um folder para pacientes, né, explicando sobre reposição hormonal no Dia Mundial de Menopausa.
É um folder interessante para ter no consultório, né? Para os pacientes se informarem, porque eu ainda me surpreendo muito, como eu tinha falado para você, como que as pacientes ainda com tanta informação, rede social, e ainda se questionam se é ou não para fazer terapia hormonal. Assim, totalmente ainda presa naquela informação do WHI, entendeu? Daquela situação que aconteceu, aquele estudo que não foi adequado, que teve desfecho ruim, mas que não foi feito de uma maneira adequada também. Então, eu vejo nitidamente isso, tanto os pacientes com essa falta de informação com relação de ser seguro, de ter que fazer, e também os próprios médicos. Eu acho que até os médicos me surpreendem mais, porque são médicos, né? E eles também não tão conscientes disso, entendeu? Que tem que fazer terapia hormonal em quem tem indicação. É questão de divulgação. É divulgação, entendeu? E a gente vive na endocrinologia aquela dicotomia, né, entre um excesso de prescrições hormonais para quem não tem indicação e talvez não oferecendo para quem teria a prescrição hormonal apropriada, né, numa fase de perimenopausa. Exatamente. Para melhor. Colocaram aqui, só querem testosterona. Exatamente. Né? Só querem testosterona em todas as fases, né? Chips, etc. Tem uma outra pergunta aqui, Grazi, antes da gente passar para a Rita. Se é indicado fazer reposição hormonal sem limite de tempo e em que caso? Então, atualmente, há um tempo atrás existia esse limite de 5 anos para terapia combinada, que era o período que você tinha um risco maior de câncer de mama, e 10 anos para terapia de estrogênio isolado. Mas que isso, com o tempo, está cada vez mais caindo por terra e a orientação é que seja individualizado, né? Essa decisão de até quando fazer a terapia hormonal seja individualizada, médico-paciente. Isso tem que ser conversado a cada consulta, de acordo com os exames, se os exames estiverem todos normais, se o paciente se mostrar satisfeito com o tratamento, e se em algum momento ele quiser parar, né, você pode fazer um teste terapêutico e ver se ele fica bem sem. Então, acho que isso é individualização mesmo, não tem mais um período, mas assim, que é possível você manter por longos anos, é possível, é seguro. Tá? Obrigada, Grazi. A Mônica Timóteo colocou aqui que é importantíssimo colocar que as mulheres estão vivendo até os 80 anos ou mais, e o aparecimento de complicações da menopausa aumenta muito. Então, com certeza, né? Eu vi também que tem alguns colegas aqui, ginecologistas, junto com a gente. É importante a gente dizer que isso é importante, o acompanhamento conjunto, né? Das avaliações, ter uma boa avaliação de mama, útero, acompanhamento cardiovascular, isso tudo tem que ser feito, sem dúvida nenhuma. O que ela quis dizer também, assim, a mulher hoje em dia está cada vez mais atuante, né? Tanto no mercado de trabalho, e tem tanta preocupação com relação à estética, visual, e as mulheres querem se sentir bem, né? Porque a menopausa para a mulher é um baque, né? A menopausa é um baque na vida da mulher. E, assim, é possível você passar por isso e manter sua qualidade de vida com o tratamento, entendeu? Existe tratamento, não é para você simplesmente aceitar isso como se fosse um envelhecimento e pronto, entendeu? Então, essa é a mentalidade que a gente tem que levar para o paciente, entendeu? Obrigada, Grazi. Vamos passar para a Rita? Podemos passar para a Rita e depois no final a gente volta a conversar mais um pouco. Tá? Eu queria, Denise, desculpa te interromper, mas nós temos o prazer hoje de ter o Dr. José Carlos Cabral conosco. Muito obrigada pela presença. E eu queria te fazer uma pergunta, Grazi. Qual é a conduta que vocês têm quando a paciente já teve câncer de mama na idade, ao redor dos 30, 35 anos? Porque é complicado. Eu tive pacientes que pediam, por favor, para fazer a reposição hormonal. A paciente com câncer de mama, pessoal, é contraindicação. Absoluta, total. Né? Aí, se ela, mesmo assim, ela insistir em fazer, aí isso tem que ser uma coisa documentada com termos de consentimento, né?
Entendeu? Tem que ser um termo de consentimento partindo da paciente, não do profissional, né? Porque não tem como. A Rita pode falar melhor isso depois. E assim, também Então, por história isso que eu familiar. perguntei, porque eu acho que é um ponto importante. Sim. O termo de consentimento eu acho extremamente importante. Então, por isso que eu fiz essa pergunta. Bom, vamos dar continuidade, então. Né? Rita, vamos dar continuidade com o teu tema, hiperandrogenismo na menopausa. Rita, muito obrigada pela tua presença, muito obrigada por estar conosco, e a palavra é tua. Boa noite, pessoal. Eu queria agradecer a Mônica, a Denise, pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, e me coube falar sobre um tema que eu pessoalmente gosto muito, a gente tem trabalhado muito com isso no ambulatório de endocrinologia feminina lá do IED, e eu trouxe então esse caso para a gente discutir um pouco. Então, uma paciente que tem hiperandrogenismo na pós-menopausa. Esse caso, então, a paciente veio ao ambulatório, né, com 73 anos, a queixa dela era uma testosterona alta e diabetes mellitus, tipo 2. Ela referia um crescimento e um aumento, engrossamento dos pelos da face, tórax, abdômen e dorso há cerca de mais ou menos um ano. E, deixa eu voltar. Há cerca de mais ou menos um ano, e tinha um ritmo depilatório de 6 meses. E ela relatava uma alopécia com padrão masculino. De história patológica pregressa, ela tinha DM2, uma hipertensão arterial, estatose hepática, uma apneia do sono, um meningioma e uma síndrome dos ovários policísticos, além de ter feito uma ovarectomia total esquerda, parcial direita, histerectomia total e uma hérnia inguinal direita. Essa paciente teve uma menarca aos 9 anos, a gente questiona um pouco, né? Menarca aos 9 anos, muito pouco precoce, menstruações irregulares, uma história de menorragia muito frequente, uma menopausa cirúrgica aos 35 anos, não relata ela ter feito reposição, mas ela, apesar dessa história prévia, né, de ovarectomia, ela só teve inícios das zonas de calor aos 52 anos, e ela nunca fez, apesar da história de ovário policístico, menorragia, infelizmente nunca deram para ela um contraceptivo oral. Ela gestou 1 para 1, ela tinha apenas uma gestação, aos 19 anos, depois ela nunca mais engravidou, apesar dela nunca ter feito contraceptivo oral, e também nunca, quer dizer, ela também não engravidou nem teve abortamento, né, que é comum no ovário policístico. E na ocasião, né, aos 73 anos, ela fazia uso da metformina, 2 comprimidos de 850 miligramas, enalapril, simvastatina, androcu. Ela tinha feito uso, mas já ela estava usando meio irregular, e aldactone. Ela tinha vindo de outro colega. É uma paciente com altura de 1,57 m, uma obesidade, um IMC de 30, né? Então, obesidade grau 1. Ela tinha uma alopécia padrão masculino. Ela tinha, a queixa maior dela era uma hirsutismo em face, né? Que é realmente o que incomoda na mulher, claro. Então, assim, era difícil na face a gente avaliar, mas, assim, ela tinha um Ferriman de 12. Então, se a gente for pensar um Ferriman de 12 e ver que a paciente da América do Sul, ela passa a ter hirsutismo, né? Em função da etnia, acima de 6, então essa paciente tinha um Ferriman de leve a moderado. Então, ela tinha uma alopécia padrão masculino, mas um hirsutismo de leve a moderado. Ela não tinha hipertrofia muscular, não tinha alteração de timbre de voz, nem aumento de clitóris. Não tinha estigma para síndrome de Cushing, nem acromegalia e nem galactorreia. Aqui a única foto que eu tenho dessa paciente, vocês percebem que ela tem realmente uma alopécia padrão masculino,
E eu achei interessante porque a gente tem a alopécia padrão feminino e a alopécia padrão masculino. Então, aqui em cima, vocês veem que é a alopécia padrão feminino. E embaixo, a alopécia padrão masculino, que é a alopécia dessa paciente, que é a virilização. E aqui eu não estou fazendo propaganda nenhuma dessa Rimecap, gente. Não sei nem o que é, mas eu vi na internet e achei interessante. Então, se vocês olharem, essa paciente pela foto, ela tem uma alopécia grau 2. Aqui eu queria que vocês olhassem, porque assim, a gente vai discutir isso depois. O grande problema é que a imagem no hiperandrogenismo pós-menopausa, ela não ajuda muito. Se ela ajudasse, seria tudo de bom, né? Então, a gente tem aqui uma ultrassonografia de abdômen superior e pelve. A gente vê aqui que não há nenhuma imagem adrenal que tenha avaliada, né? Essa paciente, não há menção também, eu queria só chamar a atenção, que eu não tive o menor interesse em mostrar de onde foi, mas eu posso dizer para vocês que é um excelente padrão essa ultrassonografia, e apesar da paciente ser esterectomizada, foi descrito um útero. E os ovários não foram visualizados. E assim, a gente vai ver depois que a ultrassonografia é um exame muito bom para ver o ovário, mas aqui não foi visto, tá? Aqui, se a gente olhar a ressonância, é um exame melhor para ver o ovário, ainda mais a paciente obesa, né? Apesar desse ultrassonografia ter sido transvaginal, mas aqui eu tenho minhas dúvidas se foi transvaginal ou abdominal, porque foi feito abdômen superior e pelve. Então, isso já, tecnicamente, piora, né, a avaliação do ovário. Mas aqui o ovário não foi identificado. E aqui, vocês lembram que eu falei para vocês que essa paciente fez uma orforectomia direita e ela fez uma orforectomia parcial esquerda. Aos 73 anos, seria bastante comum uma paciente não ter o ovário visualizado. No entanto, essa paciente tem um ovário de um tamanho normal para a idade. E, além disso, ela tem um cisto. E tem um cisto de 1,2. Vocês prestem atenção que é um cisto simples. E numa paciente, que a gente vai ver depois, com uma patologia virilizante, ela pode apresentar, é comum a presença de cistos, mas preste atenção que é um cisto simples, não é um cisto complexo. Então, assim, resumindo, né, é uma paciente que tem 73 anos, ela tem um quadro de virilização, mas é um quadro que ela tem uma alopécia com padrão masculino. Pelo relato da paciente, é de evolução rápida, né? Quer dizer, tem um ano. Mas ela tem... Peraí. Será que eu não mostrei alguma coisa aqui? Não. Então, peraí. Tá. Isso aqui, deixa eu ver, eu acho que eu pulei. Ok, depois eu volto para o anterior. Eu queria comentar com vocês isso aqui, olha. Ela trouxe um exame, uma testosterona total de 93 para um normal de 63 nanogramas por decilitro. Habitualmente, uma paciente que tem tumor ovariano, ela tem uma testosterona acima de 250. Acima de 100, a gente já pensa no hipertecose, mas enfim, uma paciente com 73 anos não pode ter uma testosterona de 93. E 93 e 100 é bem parecido. Então, essa paciente, de fato, ela tem uma testosterona aumentada e ela tem uma testosterona livre também aumentada. Eu coloquei aqui, vamos dizer assim, androstenediona, sulfato de dehidroep e 17-hidroxiprogesterona afastam causa adrenal, né? Especialmente o sulfato de dehidroep, não sei se vocês lembram que quando está acima de 600, ele é sugestivo de um tumor adrenal. Então, aqui estava absolutamente normal. Uma das causas de hiperandrogenismo
pós-menopausa, é uma hiperplasia adrenal. Essa paciente tem uma 17-hidroxiprogesterona de 0,8 nanogramas por ml, e a gente sabe que, pelo menos, a 17-hidroxiprogesterona basal ela tem que ser acima de 5,8 nanogramas por ml no basal para a gente dizer que ela tem hiperplasia não clássica. Então, isso aqui já afasta uma causa adrenal a princípio, né? E ela tem um FSH de menopausa, né? Um FSH de 64, confirmando as ondas de calor que, inclusive, ela relata, uma LH de 53, um estradiol baixo, uma prolactina normal, um TSH normal, tem uma insulina aumentada e um RAMIR aumentado. Depois eu vou comentar melhor esse teste de supressão, mas eu pedi esse teste de supressão como análogo e ela fez uma supressão acima de 50%. Esse teste de supressão com análogo, quando dá uma supressão acima de 50%, o que ele vai mostrar? Ele vai mostrar que a causa é ovariana. Por quê? Porque não existe nenhuma resposta, nenhuma ação, vamos dizer assim. A adrenal ela não responde ao LH. Então, se ela não responde ao LH, a gente afasta a adrenal. Então, é um teste bastante útil no diagnóstico diferencial da causa adrenal para a causa ovariana no hiperandrogenismo pós-menopausa. A gente vai falar mais quando eu fizer, vamos dizer assim, uma avaliação da literatura. Então, assim, a causa mais provável dessa paciente seria uma hipertecose. Por quê? Porque é uma paciente que tem 73 anos, mas ela traz uma história prévia de ovário policístico, ela tem uma virilização pós-menopausa, quer dizer, é um quadro que vem desde a menarca, mas piorou após a menopausa, ela tem exames que afastam a adrenal, causa adrenal, ela até tem uma testosterona aumentada, mas uma testosterona menor que 100, e é uma paciente que tem uma síndrome metabólica, quer dizer, ela tem inclusive um diabetes, né? Ela tem uma ovarectomia, ela fez uma ovarectomia direita, mas ela tem uma imagem de um ovário que é compatível com a idade, mas que, vamos dizer assim, em geral a gente não vê o ovário, mas é um ovário visto, um ovário normal, e tem um cisto, né? Então, esse cisto é uma coisa que poderia não ter. E essa paciente, para complicar um pouco, ela tem um meningioma. Então, assim, fazendo uma revisão, né, do hiperandrogenismo na pós-menopausa, a gente sabe que o hiperandrogenismo ele pode ser não virilizante e virilizante. Aí, aqui, eu trouxe duas figuras que mostram claramente a paciente com hirsutismo supralabial e uma alopécia frontoparietal. Então, o hirsutismo é a presença de pelos, né, terminais num padrão masculino na mulher. Ele pode vir isolado ou associado a outros sinais. Quando ele está associado à acne seborréia e alopécia, ele, em geral, é um hiperandrogenismo, mas se torna um quadro virilizante quando ele está associado à hipertrofia de clitóris, aumento de massa muscular, alteração de tom de voz, ou uma alopécia padrão masculino. E alterações menstruais, como infertilidade e distúrbios metabólicos. Aqui eu quis chamar a atenção, porque eu acho muito interessante essa coisa de uma alopécia padrão feminino, padrão masculino. Não sei se vocês também acham isso interessante, a gente separar. Então, assim, o que é uma alopécia padrão feminino? É aquela mulher que vai perdendo o cabelo difusamente, mas é meio uma coroinha. E a alopecia padrão masculino é aquela mulher que vai começando a ter aquelas entradas frontoparietais. Bom, e quais são as causas, né? Então, a gente tem causas não tumorais, que são chamadas causas funcionais, e as causas tumorais. As causas não funcionais, não tumorais a funcionais, seria
o ovário policístico, que levaria, quer dizer, pode estar associado a levar um ovário policístico prévio. É comum a paciente, então, ter uma hipertecose ovariana, ou não, mas a história prévia de PCO chama atenção para a paciente ter uma hipertecose. Hiperplasia adrenal é uma causa também. Uma hiperandrogenemia relativa, isso eu queria chamar muito a atenção, gente, inclusive na era de uso de testosterona que toda mulher quer usar. É interessante a gente saber que depois que a gente entra na menopausa, a gente tem uma queda do pool de folículos. Então, a gente vai ter uma queda de estrógeno, porque a gente não tem mais células da granulosa produzindo estradiol. Então, a gente continua tendo adrenal e a gente continua tendo as células da teca. E a gente tem LH para estimular a produção de testosterona ovariana e tem a testosterona adrenal. Então, a gente vai ter, relativamente, um aumento dos androgênios. Então, a gente tem, na pós-menopausa, uma hiperandrogenemia relativa. Então, é comum na pós-menopausa as mulheres terem uma queda de cabelo, as mulheres terem um pouco de acne, muitas vezes, um hirsutismo discreto, e aquela, vamos dizer assim, o que incomoda muito as mulheres, né, que é o aumento da cintura, né? Então, isso são sinais de hiperandrogenemia relativa. Então, isso se deve à menopausa. Isso é uma das causas de hiperandrogenismo não virilizante. Endocrinopatias, que são raríssimas, né, que podem levar a um hiperandrogenismo, que seria a síndrome de Cushing, a acromegalia, e a atrogênica, que é muito comum, o uso de testosterona pela própria paciente, ou por transferência, se o marido usar, ou o companheiro. O DEA também tem sido muito usado, porque as pessoas acham que o DEA não se converte, então as pessoas usam o DEA em doses altas. E os antiepiléticos, que levam mais a um hirsutismo, né? Na verdade, mais a um aumento de pelos mais velos, né? E as causas tumorais. Mas eu queria chamar a atenção para vocês. Os tumores adrenais são raros e os tumores ovarianos são mais raros ainda. Então, assim, o que interessa ao endocrinologista é que dos tumores ovarianos, só 0,5% são tumores virilizados. Então, assim, eu não sei a experiência de vocês, eu acho que essa coisa de a gente apresentar caso clínico na sessão de vocês é muito interessante pela troca de experiência, mas assim, eu outro dia peguei um caso que a gente achou que era tumor ovariana, que até era o caso que eu ia trazer para cá, mas a gente não conseguiu fechar, mas assim, a gente ficou louca quando achou que a paciente tinha tumor ovariano, porque a gente não tem nenhum tumor ovariano virilizante no ambulatório, porque isso é 0,5% dos tumores ovarianos, então é muito raro, né? Mas a gente pode ter tumor, é mais o ginecologista que pega isso, né? Assim, é muito raro chegar para a gente. Então, são tumores, os ovarianos são tumores de células Sertoli Leydig, de teca, granulosa, de células hilares, tumores neuroendócrinos com metástases, né? E cistoadenoma. Então, assim, a prevalência é tão rara que eu peguei esse estudo que eu achei muito interessante pela falta de consistência até. Então, assim, é um centro terciário na França, tá, que seguiu 22 mulheres por 13 anos que tinham hiperandrogenismo pós-menopausa. Então, olha só, elas tinham 8 tinham tumores ovarianos, então veja como é discrepante em termos de frequência de causa. 2 tinham tumores adrenais, 12 tinha causas não tumorais e com resolução espontânea, quer dizer, de repente, essas pacientes tinham uma hiperandrogenemia pós-menopausa, quer dizer, aquela hiperandrogenemia relativa. Outra tinha estroma ovariano normal, fez uma forectomia, não tinha nada, uma doença de Cushing, um pseudo-Cushing e uma hipertecose ovariana, que na verdade é a causa mais comum, e só tinha um caso. Então, assim, eu
peguei esse algoritmo, né? E, na verdade, assim, tudo que a gente gosta e detesta são os algoritmos, né? Mas eles ajudam muito. Eu queria chamar a atenção que eu acho esse algoritmo ótimo, porque se a gente puder dividir, a gente vê o seguinte: quando a gente pega uma paciente que tem um hiperandrogenismo na pós-menopausa, a primeira coisa que a gente faz na anamnese é ver se os sintomas começaram na puberdade ou após a menopausa. Isso já separa muito bem. Depois a gente vai ver se essa paciente tem uma progressão rápida ou uma progressão lenta. E depois a gente vai ver se essa paciente tem virilização ou ausência de virilização. Então, se ela não tem virilização, começou na puberdade, progressão lenta, essa paciente tem uma disfunção, ela tem um problema funcional que agravou na menopausa. E aí a gente vai ter uma conduta mais conservadora, né? Agora, se ela tem início dos sintomas após a menopausa, um hiperandrogenismo mais severo, uma progressão rápida, virilização presente, aí essa paciente ela tem um problema mais grave. Então, a gente vai ter uma abordagem mais, assim, vamos dizer, mais agressiva. Então, essa paciente vai passar por uma imagem, ela vai fazer um CT de adrenal ou uma ressonância, e a ultrassonografia é muito importante, a transvaginal de ovário, né? Então, se essa paciente tem um tumor adrenal, adrenalectomia. Se essa paciente tem um tumor ovariano, ovarectomia. Se essa paciente não encontrou tumor, aí é onde vem o que a gente vai fazer. Então, a gente tem 3 opções. A gente pode fazer o teste de supressão do análogo, que eu falei para vocês que é super interessante, porque ele afasta uma causa adrenal, e aí ele deixa a opção da paciente ter ou hipertecose ou um tumor ovariano. O LIDO-1, ele vai afastar se a paciente tem uma hiperplasia adrenal ou um tumor adrenal. Então, mas assim, ele tem a testosterona teria que cair mais de 40%. E a gente deixa esse exame, que antigamente era a única coisa que a gente fazia, que era vamos dizer assim, a colheita do gradiente, né? Que é 66% só. Então, assim, é muito baixo e é um exame invasivo. Então, cada vez mais se faz isso menos. Então, assim, resumindo, qual é o grande diagnóstico diferencial que a gente tem na virilização pós-menopausa? É o diagnóstico diferencial entre a hipertecose ovariana e o tumor virilizante ovariano. Então, quando a gente tem hipertecose, a gente pode ter uma imagem de ovário aumentado, ovário normal. Quando a gente tem um tumor ovariano, a gente pode ter uma imagem tumoral ou a gente não encontrar nada. Porque o tumor pode ser tão pequeno que ele pode não ser encontrado. Esse aqui é o problema. Então, o que a gente pode usar para fazer esse diagnóstico? Então, a clínica. Na clínica, a gente não tem nenhuma diferença significativa entre início dos sintomas ao diagnóstico que possa separar a hipertecose do tumor. Pode ser de 4 a 126 meses. Não tem, o único sinal discriminatório de tumor virilizante ovariano é quando a paciente começa com engrossamento de voz e hipertrofia muscular. Aí sim, isso é um sinal discriminatório de tumor virilizante. A dosagem de testosterona, existe um overlap muito grande, e quando ela está acima de 315, vejam que a sensibilidade é 77%, mas especificidade 91%, mas olha o valor, é muito alto. As gonadotrofinas é quando ela está abaixo de 35 FSH e o LH de 22. Então, assim, são valores baixos, né? Se a gente olhar a minha paciente, que depois a gente vai ver, a paciente tinha níveis mais altos.
e a imagem, né? Então, assim, ultrassonografia e ressonância magnética. Então, os tumores virilizantes, eles podem ser tanto unilaterais como bilaterais. Eles tanto podem ser identificados como não identificados. O volume ovariano acima de 4 centímetros cúbicos, ele fala fortemente a favor de tumor. A simetria ovariana também fala a favor de tumor. Agora, os ovários de volume normal podem apresentar tumores virilizantes ou hipertecose. Então, esse é o problema. A imagem não ajuda a discriminar se você tem um tumor ovariano ou uma hipertecose ovariana. Esse autor, ele acha que no futuro, talvez o PET scan possa ser utilizado, mas o PET scan é muito caro. Então, por enquanto, a ideia é tentar juntar o teste de supressão do GNRH, o LIDO1 e imagem. Então, esse teste de supressão, eu falei para vocês que o racional seria que a adrenal não é LH responsiva e que existe uma falência na supressão da testosterona e que ele não discrimina, mas ele já faz um funil, ele vai para o ovário, né? Então, assim, mas é interessante, porque antigamente a gente achava que ele discriminava a hipertecose do tumor ovariano, mas o tumor ovariano mantém uma semi-autonomia. Isso é muito interessante. Eles mantêm receptores gonadotróficos. Então, isso é uma coisa que já foi demonstrada. Ele não separa, o tumor pode responder ao análogo. E como é que ele é feito? Você usa a leuprorelina, 3,75, é uma ampola, né? A cada 30 dias, por 2 meses, e você faz a dosagem de testosterona total e livre no basal e 2 meses depois. Vocês vão encontrar vários protocolos, tá? Tem protocolo que dosa com 45 dias, com 1 mês e 2 meses, tem protocolo que dosa com 1 mês e 2 meses, tem protocolo que dosa FSH, LH, androstenediona, DEA, né? Mas, assim, a interpretação é com a testosterona. Bom, voltando ao nosso caso, depois dessas considerações, e aí a gente vai discutir com vocês. Então, a nossa paciente tem o quê, na opinião de vocês? Ela tem uma hipertecose ou ela tem um tumor ovariano? Então, vamos pensar. Ela tem um nível de testosterona abaixo de 100, 94. Ela não tem imagem, mas ela tem um cisto. Ela tem uma história prévia de ovário policístico. Ela tem um DM2. Ou seja, é uma paciente que tem uma síndrome metabólica e um diabetes mellitus. Ela tem uma virilização discreta. Ela tem uma alopecia grau 2, mas não tem clitoromegalia e tem um hirsutismo de leve a moderado. E tem um férrima, né, que eu já comentei. Bom, aí, como essa paciente tem um cisto, eu achei interessante a gente conversar um pouco sobre o que é um cisto simples e um cisto complexo. A ultrassonografia. O cisto simples, ele, em geral, ele não é maligno. O cisto simples, ele tem uma parede uniformemente fina. O simples complexo, ele tem componente sólido, tem parede espessa. E a maioria deles, eles são malignos. Então, a nossa paciente tem um cisto simples, tá, de 2,1 centímetros. Então, provavelmente, ela tem um cisto benigno. Só que, assim, a indicação dessa paciente é uma ovarectomia. Só que ela tem 4 cirurgias pélvicas prévias. Então, uma cirurgia nessa paciente é um problema. Essa paciente, o melhor tratamento para paciente que tem hipertecose, no caso, seria acetato de ciproterona.
Só que essa paciente não pode usar acetato de ciproterona porque ela tem o meningioma. E é interessante a gente falar sobre isso. Em 2007, vieram os primeiros relatos de que pacientes usando acetato de ciproterona apresentavam uma frequência maior de meningioma. Esse artigo que eu peguei agora, de 2021, ele mostra que há uma plausibilidade na associação de uso da ciproterona com realmente o meningioma, porque existe receptores de progesterona no tumor. E existe a redução do tumor após a interrupção da droga, ou seja, existe uma plausibilidade e uma dose dependência, né, também. E assim, reduziu o tumor porque tirou a droga. Existe uma localização característica desse meningioma na base anterior do crânio. Agora, a dose varia de 25 a 50 por dia em meninas, porque se usava muito ciproterona em tratamento de puberdade precoce, né? E mulheres, e o tempo que foi acompanhado foi de 10 a 30 anos. Agora, qual é o risco? 4 em cada 1.000 pacientes em uso por ano. Então, o risco é baixo, né? E a gente, quando usa, a gente não usa por muito tempo, mas existe esse risco. E a minha paciente, obviamente, ela leu a bula e ela foi a primeira pessoa a me dizer: doutora, eu não quero usar a ciproterona porque eu sei que é um tratamento para mim e eu tenho meningioma. Então, a melhor opção para ela era, de fato, a ciproterona, ela não quis usar. Então, o tratamento farmacológico para essa paciente seria mudança de estilo de vida. Essa paciente nunca fez dieta, era obesa, vocês lembram? Nunca fez dieta, nunca fez ginástica. Então, eu falei para ela, olha, você tem que fazer dieta, tem que fazer ginástica. Enfim, fomos atrás disso, né? E eu propus fazer um análogo do GNRH para melhorar esse sutismo que incomodava muito a ela, porque o ritmo depilatório dela era semanal, era uma paciente muito vaidosa e realmente incomodava ela, porque era na face. Aí eu propus a ela o análogo, ela disse que era muito caro. Propus a liraglutida para ela, porque eu queria que ela perdesse peso. Ela também disse que era muito caro, que o plano dela... É uma paciente que mora nos Estados Unidos, então o plano não paga, e aí ela não queria comprar. Enfim, pão dura mesmo e não é vaidosa o suficiente, nem se cuida o suficiente. Mas aí eu dei para ela a dapaglifosina com metformina e mudança de estilo de vida, e como anti-andrógeno eu dei o aldactone para ela, de 100 miligramas por dia. E essa paciente, então, com a indicação cirúrgica, ela só retornou após 1 ano. Ela voltou o ano passado e, para minha surpresa, ela não fez a cirurgia. O cirurgião dela também não quis operar, ele ficou com medo, porque ele falou que ela já tinha 4 cirurgias prévias, que ela tinha fibrose, enfim, que ia ser uma cirurgia muito difícil. E aí ela começou a fazer muito exercício físico, ginástica, e me disse que não estava muito incomodada com o pelo. Continuava fazendo a depilação, eu até indiquei para ela, porque o pelo dela é branco, né? E aí eu indiquei para ela fazer eletrólise, porque o laser não pega. Mas ela não quis fazer, e essa paciente emagreceu 10 quilos. Com a perda de 10 quilos, essa paciente normalizou a testosterona. Vocês vejam que ela passou por uma testosterona de 17 para o normal de 40. A testosterona livre dela caiu para 13, para o normal de 20. A hemoglobina glicada dela foi para 6. E ela fez uma nova ressonância magnética. O ovário dela continua tópico, normal para a idade. E o cisto dela diminuiu, mas é um cisto simples, continua sendo um cisto simples.
é que a gente sabe que numa paciente com hipertecose, enfim, ela pode ter, eu li sobre isso, ela é comum, mas assim, é uma paciente que normalizou a hipertecose e a gente sabe que a paciente, quando perde peso, a gente tem diminuição da resistência insulínica, e vocês vejam aqui que a hemoglobina dela caiu muito, né? Ela continua, o peso então caiu 10 quilos, o ferma melhorou, e a conduta dela, apesar dela estar com a hemoglobina glicada de 6, eu mantive a medicação, eu não diminuí essa metformina, pedi para ela retornar, e eu estou querendo fazer essa cirurgia dessa paciente, mas ela está fugindo, né? Eu trouxe esse caso porque, assim, eu nunca vi uma hipertecose, eu li sobre isso, né? E vi que eles relatam que a perda de peso pode normalizar, mas foi uma surpresa quando eu vi esse caso. E aí eu queria trocar com vocês essa minha surpresa. Muito obrigada. Rita, brigadíssimo. Foi ótima a sua apresentação. Eu vou colocar aqui o comentário do professor Milek. Belíssima apresentação. Prezada Rita. Obrigada, professor, por estar aqui com a gente também. Eu fico muito feliz. Rita, eu vou fazer alguns comentários, vocês fiquem à vontade aqui para fazer os comentários e questões no chat. A Renata McDowell colocou que ela está com uma paciente recente no consultório, de 62 anos, menopausa há 10 anos, hiperandrogenismo há 2 anos, com pelos terminais em dorso da mão, face e hirsutismo importante, clitoromegalia e voz grossa, teste de 650 e restante normal, os outros androgênios normais, né? Outros normais androgênios. Ressonância e TC normais. Ultrassom transvaginal com ovários não visualizados em 2018, 1 centímetro em 2019 e 2 centímetros em 2020. E aí foi aumentando evolutivamente. E ela optaram por oforectomia, que fez a cirurgia na semana passada, pensando aí provavelmente no tumor ovariano, né? Então, que ela está aguardando exames no pós-op e um caso aí de um contraponto do seu, né? Do diagnóstico diferencial. Mas você chegou a fazer o teste de supressão? Renata, se você puder colocar aqui, se você chegou a fazer o teste de supressão. Enquanto ela responde a gente, eu vou aqui também, doutor Ricardo Meirelles, obrigada por estar aqui com a gente também, dando parabéns pelas 2 apresentações que foram excelentes. Nós somos crias dele, né, Ricardo? Obrigada. E, por outro lado, você agora trouxe um contraponto, né, que é o excesso de androgênios na pós-menopausa, um caso mais raro, né, digamos assim. Então, foi bom que vocês fizeram essa divisão. Falando aqui sobre diagnóstico com relação aos androgênios, né, androgênios e, nesse caso, mais a testosterona. Tem questionamento de como é que a gente valorizaria isso em pacientes em uso de Androcur ou aldosterona. E se você puder também seguir... Aldactone. Isso, Aldactone. Ela fez a correção aqui embaixo, desculpa, é porque a pessoa fez a correção aqui em cima. E como diferenciar hiperquecose de hiperandrogenia relativa da pós-menopausa? Você pode falar um pouquinho mais sobre isso para a gente, por favor? Então, a hiperquecose, ela tem uma história prévia de ovário policístico, ela costuma estar acompanhada de síndrome metabólica e vamos dizer assim, ela costuma ter uma testosterona muito alta, em torno de... Ela sempre está elevada, né, como essa paciente. A gente tem lá no hospital uma paciente com hipertecose com a testosterona de 300. A gente tem pacientes com testosterona de 150, 200, todas com hipertecose. A gente tem muitos casos com hipertecose. E a hiperandrogenemia relativa da pós-menopausa, você não tem aumento de testosterona. Porque ela é relativa, não é que ela aumente. O estrogênio é que cai. Obrigada, Rita. E como é que você valoriza isso? Mas aí você tem efeito, né? Porque você tem um aumento da testosterona e aí, se uma paciente tem sensibilidade, ela vai... Em geral, são pacientes que já são pré-sensíveis, né?
que já tem aquela alopecia androgenética que a gente meio que fala, e aí na pós-menopausa ela meio que desenvolve. Mas, assim, que é o horror de toda mulher, né? A gente associa a menopausa como ficar barriguda, aquela coisa toda. E isso tem muito a ver com esse hiperandrogenismo relativo, né? Essa hiperandrogenemia relativa, desculpa. Rita, enquanto o pessoal coloca aqui mais as suas considerações e perguntas, por favor, aqui pelo chat para a gente ler, eu queria só que você falasse um pouquinho para a gente também dessa questão do valor da testosterona, então, na mulher, só para a gente reforçar, né? Porque é muito comum a gente ter testosterona baixa na pós-menopausa, né? E só para você comentar um pouquinho esse contraponto, né? Assim, de talvez até quando solicitar testosterona numa mulher na pós-menopausa. Se você puder falar rapidamente sobre isso para a gente, por favor, porque você mesmo colocou que até o excesso de reposição de testosterona e DHEA pode ser uma causa do hiperandrogenismo, né? Por favor, se você puder colocar. Sim. Então, a dosagem da testosterona, ela é um problema. Ela sempre foi um problema porque o ideal seria por extração e assim é um método muito caro. Então, assim, o ideal é você fazer a dosagem da testosterona e você fazer o SHBG e aí você faz o índice, né? Isso seria o ideal, o índice de testosterona livre, né? E aí, ou você fazer a testosterona por espectrometria de massa, que é o padrão ouro. Então, assim, a gente já tem uma testosterona ruim. Então, a gente só deve pedir testosterona quando a gente tem um quadro de hiperandrogenismo. Por quê? Porque a testosterona, ela consegue discriminar valores altos. Mas você pegar uma mulher na pós-menopausa, onde a gente não tem padrões para a mulher, porque, assim, existe a mulher vai tendo um aumento de testosterona, tá? E, assim, ela atinge um platô em torno de 40 anos. Depois dos 40, essa testosterona ela fica mais ou menos estável. Então, ela não cai tanto, né? Mas acontece que, se você vai pedindo essa testosterona, ela fica muito baixa. E aí, o que acontece? Você pega uma mulher que está na pós-menopausa, dosa a testosterona dela, ela já está na menopausa, já está com onda de calor, e aí você ainda diz, olha, a sua testosterona está baixa. Sim, doutor, mas e aí? Não, é mais um problema que você cria para uma paciente, porque você não tem o que fazer. Uma coisa que a gente tem conversado muito, Denise, é que essa necessidade de uso de testosterona, que as mulheres falam de síndrome do desejo sexual hipoativo, é um diagnóstico clínico e que está muito relacionado ao uso vamos dizer assim, de medicações. A gente tem que, hoje em dia, fazer muito ouvir a paciente que procura a gente, né? As consultas talvez a gente tenha. Eu não sei se vocês sabem que o Alexandre Hall agora está como presidente do departamento de endocrinologia junto à BENS. Vocês já ouviram falar na BENS? Não? Não? Então, eu não estou te ouvindo. Eu estava mutada. Fala um pouquinho para a gente, então, Rita, por favor. Então, a BENS é uma sociedade que está juntando todos os profissionais de saúde, psicólogo, endócrino, ginecologista, urologista, todo mundo para falar sobre sexualidade, para poder a gente não ficar pedindo dosagem de testosterona, quando, na verdade, essa mulher ela quer ser ouvida. Então, assim, voltando à dosagem de testosterona, né? Porque esse assunto a gente não para de falar nunca. Não se deve pedir dosagem de testosterona numa mulher na pós-menopausa, porque os valores não discriminam. A dosagem de testosterona, mesmo sendo por espectrometria de massa, que é o padrão ouro, ela não discrimina a ação da testosterona. A testosterona,
ela tem uma ação genômica e não genômica. Ela tem uma ação tecidual, onde ela se converte via aromatase em estradiol e via 5-alfa-redutase em dihidrotestosterona. Então, a gente não tem como mensurar a ação da testosterona. A ação da testosterona é muito complexa. Então, assim, não se deve pedir dosagem de testosterona. E isso é uma coisa que a gente tem que difundir muito, né? Só pedir quando a mulher tem hiperandrogenismo. E na pós-menopausa, se a mulher tiver hiperandrogenismo. Então, se eu tiver passado esse recado, eu vou ficar feliz. Obrigada, Rita. A Renata respondeu a sua pergunta, que ela não fez o teste. Ela viu também em alguns estudos a indicação de cateterização ovariana para coleta de teste, na falta de imagem. Perguntou se você tem alguma experiência, que ela não conseguiu. Então, esse levantamento que eu fiz, Renata, é 66% vamos dizer assim, a sensibilidade desse método não é muito boa. Essa paciente sua, ela fez oforectomia bilateral? Enquanto ela responde, acho que, Grazi, você e a Rita fazerem uma dobradinha? Fez oforectomia bilateral. Aham. Depois você conta pra gente. Eu acho que depois você podia trazer esse caso. Deve ser hipertecose. Grazi, você faz uma dobradinha aí com a Rita para vocês. Fiquem à vontade, por favor. Talvez fazer mais um comentário, assim, que a gente tem pego bastante paciente, né, com esse quadro clínico, né, geralmente hipertecose, a maioria dos pacientes hipertecose mesmo, né, que a gente tem feito essa investigação com análogo e a gente manda operar e geralmente o histopatológico é compatível com hipertecose. E hoje até a Verônica, a gente estava no ambulatório e a Verônica atendeu uma paciente com uma testosterona de 650 e uma paciente com quadro de hiperidrogenismo e virilização. E com o exame de imagem, que a princípio não detectou nada, somente um adenoma de 1,1 centímetro, que a gente que até a Rita fez aquela revisão e falou que realmente o tumor adrenal, geralmente, ele é maior, né? Ele é mais detectado na imagem. Já o tumor ovariano, ele não é muito detectado na imagem. Então, tem essa dificuldade de diagnóstico, né? Acho que é isso que eu ia falar. Uma coisa que a Grazi falou, que é super importante, existe uma frequência muito grande de angiomiolipoma adrenal. Então, a gente tem umas 2 pacientes no ambulatório, que aí você tem uma paciente com uma testosterona alta, por exemplo, a gente tem uma paciente que tinha uma testosterona de 300, aí tinha uma imagem ovariana, os ovários aumentados, mas tinha também vários angiomiolipomas. Então, assim, a gente fez tanto o Lidl, como a gente fez o teste da supressão do gene RH. Então, assim, essa paciente tinha realmente, ela foi para a cirurgia e ela tinha uma hipertecose. E eu queria aproveitar e falar uma coisa que eu acho bem legal. Tem uma paciente lá no hospital que ela abriu um precedente. Ela era uma paciente tão traumatizada que eu fiz um laudo para ela e ela entrou na justiça e ela ganhou o análogo. Essa paciente fez 6 meses de análogo com Androcu. Essa paciente está outra pessoa, assim, a autoestima, e ela virou assim um arauto para as outras pacientes, para elas correrem atrás, irem para a defensoria pública e conseguirem o análogo para tratar. Então, assim, essas pacientes com hipertecose são pacientes muito vulneráveis, elas sentam no ônibus, as pessoas se levantam, elas têm essa alopécia. Então, assim, o ideal é tratar elas com análogo um tempo, tratar com antiandrógeno. A experiência melhor da gente é a ciproterona. Essa minha paciente, que eu mostrei o caso, eu não dei ciproterona por causa do meningioma, mas a ciproterona é o ideal. E, assim, depois ir para a cirurgia, né? Porque, assim, ela já vai para a cirurgia melhor, né? E aí você pode depois deixar uma aldactone. E, assim, não esquecer, gente, que o pelo tem que ser feito
laser, né? A paciente tem que investir no laser, pelo menos na face. E uma coisa assim que essa paciente... Eu ia trazer um outro caso que eu comentei com vocês, e é uma paciente que tinha uma alopécia, era Maria Rosa, né, Grazi? Ela tinha uma alopécia que ela me falou que as pessoas zombavam dela na rua. E assim, ela já tinha ido a vários médicos, ela tinha gastro, ela tinha um pneumo, e ninguém ligava para a alopécia dela como se, sei lá, fosse uma coisa estética e não fosse uma coisa de doença. Então, eu acho que a gente tem que começar, se a gente vê em outras especialidades alguém assim, é correr atrás e encaminhar para a gente investigar, né? Eu acho que o endócrino tem que ficar de olho nesses casos. Agora, uma questão que foi feita para a Grazi, eu acho que foi a Mônica Ribeiro, né, Mônica? Sobre o Cailina, né? O Cailina ainda é off-label, Mônica, mas eu acho que ele veio para ficar. Outro dia eu pedi para uma paciente colocar, claro que eu sempre falo com o ginecologista, né? A gente trabalha sempre em conjunto com o gineco, e o gineco concordou da gente colocar, mas aí o plano de saúde dela não liberou. Então, porque ainda não é aprovado, né? Ainda é off-label. Mas eu acho que assim, o Mirena vai ser descontinuado com o tempo, a não ser a grande indicação do Mirena, que é a menorragia, né? Que aí realmente ele não vai deixar de existir por conta disso. Mas você tem um medicamento que libera menos, que muita gente tem efeito androgênico com Mirena, né? Não é a maioria, mas muita gente tem. Então, se você pode ter um remédio que libera menos progesterona, por que não? Né? Então, eu acho que é questão de tempo que ele vai passar a ser indicado para pós-menopausa também. Obrigada, Rita. Grazi, Rita, você quer fazer suas considerações finais e depois a Grazi, por favor? Não, eu acho que assim, foi um prazer enorme trazer esse caso, né? Um caso raro, e trocar com vocês essa experiência, né? Obrigada. E queria agradecer essa oportunidade. Foi ótimo, obrigadíssimo. Grazi? Eu queria agradecer também a participação, de poder também trazer um pouco mais do nosso ambulatório para cá, né? Que a gente realmente tem muitos casos de hiperandrogenismo, né? E menopausa, bastante. E é interessante a gente divulgar um pouco isso, né? E também dar parabéns para a Rita, que eu achei a aula dela ótima. A revisão foi muito boa. A sua também foi maravilhosa. Obrigada. Bom, quero agradecer a todos os presentes, quero agradecer a Rita e a Grazi, que foi uma apresentação maravilhosa. Na sessão, nós tivemos mais de 128 pessoas presentes, fora o que vai ser ouvido e repetido online, depois pela gravação que nós vamos ter. Meu muito obrigado. Quero convidar todos para a próxima sessão, que vai ser no dia 1º, onde nós vamos ter o tema a densitometria na avaliação da fragilidade óssea e na composição corporal, focando um pouquinho não só na densitometria como nós a vemos, mas sim a utilidade dela para as outras especialidades como um todo. Edna, nosso muito obrigado. Edilon, muito obrigado. Ao Samaritano, nosso agradecimento. Denise, muito obrigada pela parceria, pela ajuda. Tá? Desejo a todos uma boa noite. Muito obrigada pela presença de todos, Ricardo, Adolfo, doutor Cabral, muito obrigada, e todos que estiveram conosco. E até dia 1º, contamos com todos vocês. Uma boa noite. Boa noite. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.